Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho. Quase um ano depois, persistem as fantasias sobre a invasão russa da Ucrânia. Os seres humanos, de facto, nunca suportaram demasiado a realidade. Ou então suportam, desde que sejam eles a criá-la. Boaventura Sousa Santos é exímio nesse desporto. Em artigo para o Público, o autor consegue explicar a catástrofe ucraniana pela denúncia da extrema-direita que se espalha pela Europa. É um raciocínio exótico, porém incompleto. Será que Boaventura atribui à extrema-direita o apoio à resistência ucraniana? Ou, em gesto inédito para o seu currículo, reconhece que Vladimir Putin representa essa extrema-direita? Indiferente. Em qualquer dos casos, estamos no território do pensamento mágico, onde a racionalidade tem pouco valor. Se a extrema-direita apoia a Ucrânia, isso inclui, na cabeça de Boaventura, governos democráticos de todas as inclinações políticas. Digo democráticos porque as ditaduras estão firmemente contra a Ucrânia. Se Boaventura entende que a extrema-direita está do lado de Kremlin, é de estranhar que não haja palavras mais vigorosas na condenação de um verdadeiro fascista e imperialista como Putin. Eis a grande tragédia da esquerda radical contemporânea. Sempre a falar de fascistas e, quando finalmente aparece um, não consegue identificá-lo. Mas o pensamento mágico de Boaventura continua. Seguindo uma linhagem cultivada por outros plumitivos, o autor quer a paz. Notável como ninguém tinha pensado nisso. A paz. E como alcançá-la? Boaventura não se perde em pormenores. Eu, de momento, só vejo duas formas: pela rendição da Ucrânia ou pela retirada da Rússia. Curiosamente, os pacifistas têm uma queda especial pela primeira hipótese, nunca contemplando a segunda. Na década de 30, quando Hitler abocanhava pedaços de Europa de Leste para proteger os povos germânicos que viviam fora da Alemanha, também havia quem defendesse uma paz que implicava uma passadeira vermelha para as tropas do Reich. Será que eles falam desta espécie de paz? A história não se repete, mas rima para repetir um adágio célebre. No século XX, a humanidade testemunhou uma luta de morte entre a democracia liberal e as suas alternativas totalitárias. Foi pela recusa da paz dos pacifistas que a democracia liberal triunfou. Ninguém sabe o que o século XXI nos reserva, mas consola saber que, neste segundo round, os pacifistas continuam fiéis ao mesmo lado. É uma teoria posta a correr na internet. As aves que vemos nos Estados Unidos não são reais. Entre 1959 e 2001, o governo federal exterminou 12 bilhões de pássaros e substituiu-os por pequenos robôs voadores que parecem aves. Objetivo? Vigiar a população. Em termos de fake news, podia ser pior, mas também podia ser melhor, afirma Sander van der Linden ao jornal Sunday Telegraph, ele que é uma autoridade mundial no assunto e autor do livro Foolproof. Para que a teoria das aves funcionasse, era preciso espalhar que nem todas são robôs, embora só estas precisem de se empoleirar nos cabos de eletricidade. Para quê? Para recarregarem as baterias, claro. É assim que as fake news começam, com uma pontinha de verosimilhança. E como combatê-las? Para Sander van der Linden, esqueçam medidas censórias ou repressivas. Isso só reforça a teoria conspirativa de que eles não querem que a verdade se saiba. Para combater o vírus, e como acontece com qualquer vírus, é preciso inocular o auditório com uma versão aguada do agente infeccioso, ou seja, expondo os usuários a exemplos de fake news e desmontando a sua lógica, tarefa que deveria caber a um sistema de ensino para o século XXI. Os nossos antepassados também aprenderam a lidar com os avanços da tecnologia e os seus perigos. Infelizmente, do Dr. Augusto Santos Silva à sua colega Cristina Ferreira, parece que a tentação passa por controlar tudo o que se escreve na internet.
tivessem estas duas alminhas voto na matéria e os americanos já teriam matado tudo o que voasse com a mesma fúria que Mao Zedong dedicou aos pardais. Cuidados Intensivos, um podcast de João Pereira Coutinho.